Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso papo sobre a colonização, na verdade, o imperialismo do século XIX, né, aquele processo neocolonial, destacando um ponto importante de todo esse processo, que foi a Conferência de Berlim e a partilha do continente africano, tá bom? Lembrando que após assistirem essa videoaula, logo abaixo se encontrarão lá na plataforma algumas atividades a serem feitas relacionadas ao assunto da aula de hoje, tudo bem? Vamos lá então. Por muito tempo se acreditava que a partilha da África ela ficou definida dentro da Conferência de Berlim. E essa afirmação ela está meio certa. Só que ela tem algumas questões importantes que a gente tem que identificar certinho agora na aula, tá bom? O que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi uma conferência, uma reunião dos países no dia 28 de fevereiro de 1885, onde eles decidiram nessa conferência a ocupação do continente africano. Como esses países da Europa iriam ocupar o continente africano, tá bom? Até porque a corrida imperialista no século XIX gerou essas tensões políticas que, antes de entrarem numa guerra, decidiram fazer uma reunião para tentarem dividir o continente africano entre si, tá bom? Os representantes, então, dessas potências europeias definiram algumas coisas importantes na Conferência de Berlim. Primeira delas, né, que permitiram a livre navegação nas bacias dos rios Congo e Níger, duas importantes vias naturais de penetração, ou seja, de adentramento, né, para o interior do continente africano. Segundo, permitiram o livre comércio na bacia do rio Congo, né, e aí a gente tem aqui uma ilustração, uma figura que demonstra muito bem o que foi a Conferência de Berlim no século XIX. Né? Podem ver que cada dessas pessoas é representante de um dos países da Europa, e lá na parede lá está anexado o mapa do continente africano, onde eles estavam decidindo a ocupação daquele território. Beleza? Mas vamos prosseguir aqui. Por último, também na Conferência de Berlim, as nações europeias decidiram que uma nação daquele continente, né, só teria direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. Ou seja, você tinha que ocupar um lugar na África, mas antes de ocupar você tinha que avisar os outros países da Europa, tá bom? Para não ser uma invasão sem direito legítimo, tá bom? E por último, reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica, tá bom? Foi uma definição da Conferência de Berlim, porque esse rei também teve uma participação importante na liderança, né, da Conferência de Berlim, tá bom? Esse território então imenso serviu como Estado tampão, separando as demais áreas ocupadas pelos europeus e assegurando a todos os direitos de navegação e comércio, tá bom? E aí essa charge foi aqui, né, ficou mais evidente nos livros de história, nos jornais também ao longo desses anos, né, que demonstra muito bem o que foi mais ou menos a partilha do continente africano. A África, né, representada por um bolo, né, e aí o Otto von Bismarck, né, que era o chanceler da Alemanha naquele período, ele está liderando ali a divisão da África, né, com uma faca na mão, como se a África fosse um bolo e com uma faca ele estivesse cortando os pedaços da África que seriam destinados a cada um dos países europeus, tá bom? Portanto, então, a partilha da África não ocorreu na Conferência de Berlim, como se tem dito, tá bom? A África vai ser partilhada entre as potências europeias nos anos que se seguiram à Conferência de Berlim, por meio de acordos bilaterais entre elas. Mas, assim, questões de vestibular, questões de prova, questões de paz, a Conferência de Berlim, sim, é destaque como a conferência que definiu a partilha do continente africano. Entre 1885 e 1907, por exemplo, a Grã-Bretanha e a França concluíram entre si 249 acordos sobre a África Ocidental e Central. Os tratados bilaterais que se seguiram à Conferência de Berlim desenharam um novo mapa para o continente africano. Então a gente pode falar que esses dois países, né, a França e a Grã-Bretanha, são os principais atores ali na divisão do continente africano. Quando eu falar Grã-Bretanha, e se eu por acaso na prova, no teste ou em alguma aula citar a Inglaterra, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? Porque a Inglaterra faz parte da Grã-Bretanha. Porque a Grã-Bretanha é uma união política da Inglaterra com as outras duas ilhas que fazem parte ali do continente, né? A Escócia e o País de Gales, se eu não me engano. Beleza? Então vamos lá então. Esse é o mapa do continente africano ali no ano de 1880, né? A gente pode ver os domínios coloniais que nós tínhamos naquele período, no início ali do processo de colonização da África. A gente pode ver que os territórios ocupados eles eram poucos, se a gente for comparar todo o território do continente africano, tá bom? A gente vê que a Espanha só tinha ali a pequena parte da Ceuta lá no norte lá do continente africano. A Argélia
Senegal e o Gabão eram ocupados pela França. Aqui, no extremo sul do continente africano, o que é hoje a África do Sul, né, Província do Cabo e Natal, é mais ou menos os territórios e a Costa do Ouro, os territórios que eram ocupados pela. O mapa ele é bem ilustrativo e mostra muito bem como estava no início a colonização da África, tá bom? Então a gente diz que em 1880 os europeus ocupavam apenas 10% do continente africano. Em 1900 já eram senhores de 90% deles, e a gente vai ver uma transformação agora no mapa de ocupação da África. Esse novo mapa que eu vou mostrar já já, ele fixava fronteiras artificiais. O que isso quer dizer? Uma fronteira de um país ele é delimitado geralmente por fenômenos naturais daquele território. Há uma cadeia de montanhas, um rio, um riacho, umas árvores, um campo, alguma coisa define a fronteira daquele país, né? E aí, na Conferência de Berlim, eles fizeram com que essas fronteiras fossem criadas artificialmente, ou seja, as pessoas delimitassem a fronteira daquele país, misturando assim culturas e línguas diferentes e separando povos que tinham grande identidade cultural. Ou seja, pessoas que habitavam o mesmo território acabaram sendo divididos em dois territórios, porque essa fronteira não essa delimitação, vamos dizer assim, ela não respeitou a separação que tinha naturalmente étnica, culturalmente na África antes disso, tá bom? O que contribuiu então para a eclosão de guerras entre os próprios africanos. Guerras essas que acontecem até os dias atuais, a gente não vê no dia a dia no jornal, porque a gente meio que esquece o continente africano no nosso dia a dia, mas esses conflitos étnicos e civis ocorrem na África até o dia de hoje, até os dias atuais, aliás. Até porque muitas guerras civis ainda acontecem porque países do continente africano são liderados por líderes autoritários, ditatoriais, são ditaduras. A gente vai ver ainda ao longo desse ano governos ditatoriais no Brasil. A gente vai ver a diferença entre uma ditadura e uma democracia, o que a gente ganha e o que a gente perde em cada um desses sistemas políticos, tá bom? Algumas desses conflitos, como está no texto, né, se prolongam até os nossos dias atuais, como eu disse anteriormente, tá bom? E aqui vem um mapa conhecido, o mapa que é chamado mapa cor-de-rosa até, da ocupação da África pós-Conferência de Berlim, quando os países da Europa de fato começam a ocupar o continente africano. Por que se chama mapa cor-de-rosa? Pode ver que boa parte do continente africano tem uma coloração rosa, que significa que todos esses territórios que estão com a cor rosa são possessões da Inglaterra, da Grã-Bretanha, tá bom? E a França são todas essas porções territoriais na cor amarela. Então a gente pode ver que Grã-Bretanha e França foram os grandes atores da ocupação africana, tá bom? Enriqueceram por causa da ocupação africana, tá bom? É bom destacar na divisão aqui do continente africano, na ocupação do continente africano, dois países importantes. Olhem aí no mapa e procurem os territórios que têm ocupação da Alemanha. É cor azul. Tá vendo que é só a África Oriental, bem aqui no meio? Em cima da Tanganica, do lado do Congo belga, né? A Alemanha ficou só com essa parte do território e a Itália. A Itália é o roxo escuro. Pode ver que a Itália ficou com Somália, Eritreia, Líbia e Libéria, né? Então ficaram com poucos territórios. Por que eu estou destacando isso, turma? Porque esse será um dos motivos que a Alemanha e a Itália vão iniciar o conflito da Primeira Guerra Mundial. Porque eles vão ter poucos territórios. E o império ele é formado pelo acúmulo de territórios. Quanto mais territórios você tiver, mais poderoso é o seu império, tá bom? Então esse é o mapa da divisão do continente africano, tá bom? Esse é o mapa que vocês muito vão ver ainda em provas, em testes, na vida de vocês. Quando estudarem a ocupação da África, é esse o mapa que é destacado, beleza? Consequências da Conferência de Berlim. Então, a gente teve a ocupação da África, teve a divisão da África, vai ter consequências com isso. Quais são elas? Apesar a partilha ser pacífica no início, ela foi alvo de desentendimentos entre os países europeus, como eu falei para vocês. E assim se tornou uma das causas relacionadas ao início da Primeira Guerra Mundial, principalmente por causa da Alemanha e da Itália, tá bom? Enquanto França e Inglaterra tinham um vasto território repleto de matéria-prima para exploração, a Alemanha e a Itália amargaram pequenas áreas, sem muito o que extrair para gerar lucros, tá bom? Por esses e outros motivos, é claro que esse não vai ser um dos únicos motivos,
como o sentimento nacionalista de muitos países e o acirramento da disputa pelo mercado, ou seja, o sistema capitalista, formaram-se os dois blocos que protagonizaram a guerra, tá bom? E eu não botei no mapa, não botei no nosso texto da aula de hoje, porque ele já é o início da Primeira Guerra Mundial, que é o assunto da nossa próxima aula, beleza? Lembre-se dessas consequências da Conferência de Berlim, tá bom? Para a gente entender o início da Primeira Guerra Mundial. Alemanha e Itália conquistam pouco território no continente africano para enriquecer. Então, com isso, eles vão querer se vingar, entre aspas, tá bom? E a charge dessa ilustração é só para mostrar para vocês como o continente africano ele foi empobrecido pelo esse processo neocolonial de colonização, de exploração. Quem enriqueceu com os recursos da África foi o continente europeu e os Estados Unidos, logo após, décadas depois, que a gente vai estudar ainda em história. Beleza? Turma, muito obrigado, tá bom? O assunto de hoje é bem rápido, é só uma complementação sobre a colonização, o neocolonialismo do século XIX, tá bom? Então, peço a vocês que se ficaram com alguma dúvida, retomem ao início desse vídeo, tá bom? Assistam ele novamente para entender algumas questões importantes que vocês deixaram passar despercebido, tá bom? Se ficou ainda alguma dúvida, me procurem lá no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida tranquilamente, tá bom? Pode mandar mensagem que a gente logo resolve, tá bom? Abração para todo mundo, bons estudos e lembrando que após assistirem a essa aula, nós vamos ter umas atividades na plataforma a serem feitas, beleza? E antes de me despedir de vocês, deixo o recado de fiquem em casa, tá bom, galera? Cuidem da saúde de vocês, da família de vocês, pra gente não deixar essa doença proliferar, tá bom? A gente não sabe qual vai ser as decisões do governo que vão vir e tudo mais, mas a gente sabe que a gente tem que cuidar do nosso sistema de saúde, da nossa família, beleza? Abração, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.